Shalom, amados, sejam todos muito bem-vindos. Mais um devocional, glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Sejam bem-vindos. E se você está chegando a primeira vez, se inscreve aí para você também adquirir o hábito do devocional, que é uma bênção esse tempo com Deus. A gente lê aqui um versículo, a gente fala sobre o tema, a gente ora junto e é um tempo muito abençoado todos os dias, né? A gente está na presença de Deus, quanto mais a gente está, melhor, né? Então, minha gente, é isso aí. Fica a sugestão para vocês e o convite, né? E aqui, para começar, temos um versículo que está em Êxodos, no capítulo 3, e é o verso 5, que diz assim: Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia, glória a Deus, gente. O título da nossa mensagem hoje é Descalço em si mesmo. Olha que profundo isso, né? A gente sabe que essa passagem aqui, esse versículo, é quando Moisés entrou na presença de Deus, né? E Deus disse para ele tirar as sandálias, que ele estava em terra santa. E a gente se pergunta às vezes o porquê disso, né? Mas tem, assim, uma certa interpretação, né, digamos assim, por trás disso, que é justamente a gente tá descalço, a gente está calçado, nos protege, né, do chão, de contaminação, de sujar os pés e tudo mais, até de se machucar, né? Mas, por outro lado, nos impede de sentir, né? Aquele local ali por onde a gente está pisando, né? Protege e, ao mesmo tempo, impede de a gente ter contato direto com aquilo ali. E assim mesmo foi essa passagem em que Moisés, ao tirar as sandálias, ele estaria plenamente conectado à presença de Deus. Ele não teria barreiras tirando as sandálias. Ele estaria diretamente com o pé firmado no solo, né? Então não tinha impedimento. Ele estava em contato direto com Deus. Essa é a reflexão que a gente pode fazer desse texto, dessa passagem e o seu significado. Então, a gente entende que muitas vezes tem coisas, tem sandálias nos impedindo de ter um contato com o Senhor, de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Estar mais na presença de Deus. E o que é que nos impede disso? Né? Às vezes nós mesmos criamos essas barreiras. Nós mesmos colocamos os impedimentos. Esses dias eu estava vendo um vídeo em que uma mulher perguntava, acho que era um podcast, e ela perguntava, eram mães, dizendo que as mães, elas forçavam os filhos a comer, porque tem que comer, né? Ir para a escola. Ninguém quer ir, né? Mas tem que ir para a escola. Várias coisas, mas não se fazia isso quando o assunto era Deus. Então não se impõe isso como uma regra ou como algo que é natural. E esse é um assunto, a gente sabe, bem complexo, né, entre mães e filhos, e criação, enfim. Mas o estar com Deus é algo que deveria ser natural. Ora, se somos espíritos e de lá viemos do céu da eternidade, para lá voltaremos.
natural que a gente quisesse estar na presença de Deus, né? E a gente sabe que criança, se tratando desse exemplo que eu dei, elas aprendem muito mais com o exemplo do que você impondo alguma coisa. Não adianta você dizer para ela comer salada se você não come, né? Então, ainda mais hoje em dia, que as crianças questionam tudo e ainda vão na sua frente para o Google para saber se o que você está falando é verdade ou não. Então, é bem complicada a criação hoje em dia, não é coisa tão simples. Mas isso acontece tanto nas gerações anteriores como nessa. Não se tem essa cobrança, essa exigência e nem se dá esse exemplo. Porque se elas nos veem honrando, adorando a Deus, a gente com a palavra, a gente com a Bíblia, em vez de estar com o celular, né? Com certeza elas vão confiar. Então, gente, nós criamos as barreiras, nós colocamos as sandálias, né? E a gente precisa fazer essa reflexão. O que nos impede? O que é que está atrapalhando a minha maior conexão com Deus? A minha intimidade com Deus? A minha sensibilidade para as direções e a voz de Deus? O que está atrapalhando isso? Ah, todo mundo fala de ouvir a voz de Deus, de ouvir, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei quando é Deus, quando é da minha cabeça. Eu acho que eu tenho que me santificar mais para ouvir a voz de Deus. Olha, amados, a gente sabe que Deus nos quer e nos chama do jeito que a gente estiver. A gente não precisa se santificar, né? Para estar mais perto de Deus. É o contrário, a gente precisa estar mais perto de Deus para conseguir se santificando, se purificando, se transformando. Então, é uma inversão. Deus nos quer como a gente é, como a gente está. Com o pecado que a gente tiver viciado ou inserido, Ele quer apenas o nosso coração, Ele quer que a gente vá a Ele, que busque, que queira Ele. E aí tudo vai começar a mudar na sua vida, porque Ele vai te inserir nesse processo de santificação, que vai ser uma coisa natural, não vai ser uma coisa imposta por Deus. Você tem que ser assim. Não, você vai sendo moldado. E você vai deixando práticas erradas, vícios, tudo mais, naturalmente. Não é algo que vão te arrancar dali e você vai sofrer com aquilo para estar com Deus. Não. Deus não força ninguém a nada, tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, a gente precisa estar mais perto de Deus e tudo virá depois. Ele só quer o nosso coração. É isso que importa. Que a gente entregue o controle da nossa vida a Ele. Que a gente se abra, que a gente se entregue, que a gente se coloque em dependência só dele, exclusiva de Deus. Não ficar criando expectativas ou dependências de outras coisas. Por exemplo, se eu perder esse emprego, minha vida acabou. Então, a sua dependência é desse emprego, não é de Deus. Quando, na verdade, é Deus que vai garantir a você. Se você perder aquele emprego, ele vai te inserir em outro lugar. Ele vai abrir uma outra porta para você. É nisso que tem que estar a sua confiança, é em Deus, que pode te abrir uma outra porta. E não a sua confiança está no emprego, né? Então, por isso que a gente deve manter a nossa conexão com Deus, estar aliançado e com o nosso coração entregue, rendido a Ele. Tirar as sandálias,
sabe? Não ter barreiras, não ter impedimentos para estar na presença de Deus. E então eu deixo com vocês essa reflexão. Quais são hoje os impedimentos que você tem na sua vida que te impuseram ou que você mesmo criou para estar na presença de Deus? Para buscar mais a Deus, para ter mais tempo com Deus, que te impede de desfrutar desse amor, dessa presença, dessa proteção. Reflete sobre isso hoje e busca ao Espírito Santo para que ele venha te revelar. Amém? Eu deixo aí com vocês essa mensagem e ele recomenda a leitura do capítulo 18 de Atos, tá? Ele deixa essa frase aqui: Deus está em busca de homens e mulheres capazes de andar descalços dentro de si mesmos. Reflitam essa frase também. Profundo, né? É bem profundo. Pois é, minha gente. Então, já deixou aí sua curtida, seu like. Não esquece de compartilhar para evangelizar, né? É isso aí, a gente precisa levar esse evangelho a todas as nações. Estão vendo, né, os sinais aí. Estão vendo as profecias se cumprindo. Minha gente, quanta coisa está acontecendo nesse mundo. Não consigo passar um dia sem ver notícias de que, sabe, comprovam as profecias se cumprindo. É muita coisa, é um mover muito grande. O mundo espiritual está em pleno movimento, é uma grande guerra, minha gente. O que surge aos nossos olhos carnais, físicos aqui, é pouco diante do que está acontecendo espiritualmente, né? Porque primeiro as coisas acontecem no espiritual para depois se manifestar aqui no nosso mundo. Então nós precisamos estar revestidos da armadura e nós não podemos parar de orar. Não podemos. Nós somos a igreja de Cristo e precisamos estar intercedendo. Amém, gente? Não esqueçam disso. Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Senhor, nosso Deus, o amado da nossa alma, nosso Pai amado. Senhor, eu te apresento todas essas vidas que estão entrando aqui comigo, Pai, nessa oração, nesse devocional. Senhor, cada uma com a sua luta, cada uma com a sua petição, cada uma com seus anseios, Senhor. Cura, Senhor, suas vidas. Traz, Senhor, saúde física, emocional. Vem, Senhor, curando enfermidades. Vem, Senhor, trazendo libertação e salvação nas suas casas. Pai, em nome de Jesus, levanta o caído. Levanta essa pessoa que está desanimada, que está triste, prostrada. Entregue, Senhor. Entregue a um quadro, Senhor, depressivo. Em nome de Jesus, Pai. Restaura essa vida. Vem restaurando, Senhor, o coração, restaurando a alma. Vem dando ânimo novo, Senhor. Vem renovando a fé e a esperança. Derramando da Tua graça e da Tua misericórdia sobre essas vidas, Pai. Perdoa seus pecados, seus erros, suas faltas, Senhor. Em nome de Jesus, no Teu imenso amor, vem nos abençoando, trazendo o que estamos precisando. Cada um aqui, Senhor, porque Tu conheces cada coração que está aqui presente, Pai. Então, traz o que cada um está ansiando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente amada? Então é isso, gente. Orem por Israel, pela paz de Jerusalém, né? E pelos nossos irmãos missionários, né? Eles vão às missões aí e a gente fica aqui intercedendo por eles como igreja. Amém? Então que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.